Galera, The Walking Dead avançou mais um episódio e hoje nós estamos aqui para falar do 22º episódio da temporada final, hein? As coisas parecem que estão voltando para o seu devido lugar. E agora, qual que vai ser a próxima comunidade a ser contra-atacada pela nossa galera, hein? Que mais que vem pela frente aí? É comigo, é depois da vinheta. Vem! E aí galera, Spotco na área, tudo bem? Tudo certinho com vocês aí? Não estranha não que você tá vendo um cenário diferente aqui hoje, é porque eu não tô em casa, não tô no lugar que eu tô acostumado a gravar, mas não seria por isso que a gente ficaria sem vir aqui e trazer a análise do 22º episódio da temporada final de The Walking Dead. A coisa tá quente, a coisa tá tensa e jamais a gente ficaria aqui sem trazer pra vocês o que a gente acha que vai acontecer, dar a nossa opinião pra vocês. Antes de seguir pra frente, eu quero dizer pra você o seguinte: chegou hoje aqui, seja muito bem-vindo e já considere deixar a inscrição logo no começo para fortalecer o canal, e junto com toda a galera que tá desde o começo, já deixa o like também aqui pro YouTube saber que você tá curtindo o nosso conteúdo. E nossa, a gente só te agradece, ó, demais, hein? Galera, basicamente esse episódio dá pra gente dividir em 3 partes, porque não foi um episódio de grande complexidade, foi um episódio de muita ação. Foi um episódio onde as coisas realmente começaram a acontecer. Mas a gente tem de importante nesse episódio o julgamento do Eugene, claro. Nós temos, finalmente, os caras apareceram, o núcleo de Oceanside apareceu mais uma vez para atualizar as notícias, né, de Oceanside com a galera que achou que estava tudo bem, quando na verdade não tinha nada bem, né? A gente já imaginava isso mesmo, que Commonwealth iria tomar a comunidade, como ela tomou as outras 2 comunidades, Hilltop e Alexandria. Não seria diferente com Oceanside, então os caras ficam sabendo dessa notícia. E a gente tem também os próprios acontecimentos, primeiramente fora de Alexandria e depois dentro de Alexandria. Começando por Oceanside. Os caras estavam chegando lá, como eu disse, Julius aparece e informa a eles que Commonwealth tomou tudo, ou seja, não só a comunidade não mais pertence aos seus habitantes, né, de direito, como agora também eles passam a ser perseguidos pelo exército de Commonwealth, que é o exército da Pamela, justamente na tentativa para evitar qualquer tipo de retomada da comunidade, já que estrategicamente a gente já sabe qual que era o desejo de Commonwealth, que era ficar dominando várias comunidades, principalmente comunidades com ligação ao mar. E esse trem de suprimentos, que ainda a série precisa explicar pra gente até onde esse trem vai exatamente, porque a gente viu uma parte do trajeto, uma parte da rota desse trem, esse trem chamado de trem número 4, que já falei na análise anterior, que dá a ideia de que existem outros trens supostamente funcionando por aí. O que a gente não sabe exatamente quem são os reais proprietários dessa malha ferroviária que hoje se comunica com Commonwealth. A gente já cravou diversas vezes aqui, eu ainda acho que nesses 2 últimos episódios a República Cívica Militar vai aparecer, e é onde a coisa vai explodir de vez e vai ser o gancho para as próximas spin-offs. Aaron e Lydia e toda a galera ficam sabendo então que a coisa tá muito ruim lá, e não daria tempo dos caras voltarem para buscar ajuda. Então eles vão tentar se organizar para eles tentarem tomar Oceanside. Mas num grupo pequeno, como que eles fariam? A tática usada foi a ideia brilhante da Lydia de mais uma vez usar suas técnicas de sussurrador ou de sussurradora e dessa forma usar uma horda, agrupar uma horda para que com essa horda, junto com a galera, eles possam se aproximar numa grande quantidade, trazer uma grande preocupação para os soldados de Commonwealth, na esperança de tirar a atenção dos caras e dessa forma eles conseguirem pelo menos ter noção do que está acontecendo dentro da comunidade e, por que não, tomar a própria comunidade. Mais uma vez a presença de um zumbi evoluído. Já é a 2ª vez nessa reta final que a gente viu um zumbi evoluído. Uma faca acaba caindo no chão, há um desequilíbrio da própria Lydia, se eu não me engano, e ela cai com a faca e ela segue. Um zumbi se joga, se lança ao chão e pega realmente a faca, mostrando que é da mesma espécie daquele outro zumbi que apareceu lá no ataque a esse mesmo grupo
um ou dois episódios atrás. A minha dúvida ainda continua a mesma. Será que são apenas alguns zumbis evoluídos no meio de todos os outros zumbis normais? Ou realmente essa raça começa a se proliferar em território americano? E como é que isso aí chegou aqui exatamente, né? Como é que os caras vão explicar a diferença entre um zumbi normal e um zumbi evoluído? O que difere um de outro para que ele possa chegar nesse estágio, né? Não só de ser aquele bobão que anda e sei o que, lerdão, mas para um que começa a raciocinar, né? Onde eleva demais o nível de tensão quando a gente esbarra com esse tipo de zumbi que pensa um pouco, né? Não tem outro termo, não sei esse. O segundo ponto importante do episódio é Alexandria. Os caras chegaram a Alexandria e eles conhecem como ninguém cada pedacinho da comunidade, e os caras sabem por onde entrar. Tanto é que o próprio Daryl, eles vão fazer a opção de entrar pelo subterrâneo, pela rede de esgotos, né? Que eles conhecem muito bem. E dessa forma vocês puderam ver ali que os caras tomaram até com certa facilidade. Eu esperava um pouquinho mais de dificuldade nessa retomada de Alexandria, que é uma comunidade extremamente emblemática dentro de Walking Dead, principalmente porque é a comunidade onde o Rick mais se destacou lá atrás antes dele sumir, né? Mas eles retomam ali, o próprio Daryl, né, com aquela calma característica dele, né, vai lá, só mata o cara como se estivesse estourando uma espinha, né? Arrebenta o cara, já tira o capataz da jogada, que é um dos líderes da Pamela dentro de Alexandria, e os caras começam a mostrar pra gente, o roteiro começa a mostrar pra gente que não é apenas invadir e retomar, mas é conscientizar. A gente já começou a ver pela primeira vez soldados de Commonwealth se arrependendo do status que eles estavam nesse momento e entendendo que se tem alguém que é vilão na história, não é a galera de Alexandria, e sim o próprio modo de pensar e de governar de Commonwealth. Pamela Milton é realmente a grande vilã, é a grande carrasca e não ao contrário. E vários deles até se arrependem do que estão fazendo e abaixam as suas armas, se juntando à causa da galera, de Daryl, de Negan, de Carol, de Maggie, justamente para restabelecer o controle de Alexandria. E com certeza os caras vão, a partir dali, talvez ou ajudar Oceanside de alguma forma, não sei, talvez ir para Hilltop, não foi mostrado também, mas com certeza vão se juntar. Eu acho que Oceanside, que eu acho que vai acontecer, acho que Oceanside vai ser retomada pela galera, assim como Alexandria, e essas duas comunidades vão se juntar e vão para cima de Commonwealth. Não sei se para Hilltop antes, mas para cima de Commonwealth com certeza. Por falar em Negan, antes da gente seguir, eu acho que ele completa o ciclo dele de redenção. Um cara que começa do lado dos vilões, um assassino, mas que as experiências ao longo dos anos dentro do apocalipse zumbi foram modificando o cara, e ele foi partindo no segundo estágio para anti-herói, e agora a redenção total do herói mesmo, aonde ele queria, inclusive ele tinha um acordo para se sacrificar naquele momento, ele queria ser morto naquele momento, em detrimento da esposa continuar viva e de toda a galera continuar viva. Quem diria, hein? O líder dos Salvadores, o sanguinário, o assassino do Glenn, ele nesse momento agora totalmente remodelado ao longo aí de mais de 6, 8 anos. Todo esse processo acho que foi muito bacana de ver, né? O ator também colaborou bastante. Eu gosto muito do Jeffrey Dean Morgan, que ele realmente traz isso pra tela pra gente, né? Se você pegar as expressões dele da época de Salvador e pegar essa expressão dele agora caída, né, cabisbaixa, desse momento atual, o cara fazendo de tudo pra dar, dentro do possível, uma vida melhor pro seu próprio filho que tá chegando aí, ele realmente parte pra redenção e se sacrifica por todos. O sacrifício acaba não acontecendo, porque toda a galera se une, o time se une, a família se une, e o defende, entendendo que realmente esse Negan, principalmente o Ezequiel, que tinha várias dúvidas em relação ao Negan, ele deixou claro pro Negan várias vezes que nunca tinha esquecido o que o Negan tinha feito, e ele mesmo se rende agora à nobre atitude do Negan e protege o próprio Negan, se juntando a ele. Toda a galera ali, essa cena foi muito, muito bacana de se ver, porque mostra que a família se uniu de vez. Acho que se tinha alguma coisa para resolver, foi resolvida nesse momento. E realmente o mal maior se trata de Commonwealth, de como os caras vão derrotar Commonwealth, que são os verdadeiros assassinos do momento. Boa parte da atenção também ficou focada nas crianças, né? Os caras
vinham para resgatar as crianças e, para nossa surpresa, a gente achou o Herschel, mas nada de Judith e nada de Coco. Então essas meninas estão ainda escondidas em algum lugar, ainda a gente tem que ver aonde que elas estão e como que elas serão resgatadas, né? Por falar em Judith, como já era de costume, mais um episódio que começa com a narração da Judith e dessa vez focada no Negan, né? Ele que foi... nessa reta final eles estão usando muito isso. A cada narração da Judith, um personagem é focado e você já sabe, só pela narração dela, qual vai ser o personagem que vai ter papel fundamental naquele episódio, né? Dessa vez foi o Negan e a sua redenção final como herói. E por fim, o julgamento dentro de Commonwealth, o julgamento do Eugênio. Num circo armado, claramente armado pela Pamela, qualquer que fosse o argumento da Yumiko, nada mudaria a opinião daquela juíza. O circo estava armado, repito, para condenar o Eugênio. Os caras podiam apresentar o argumento que fosse, os caras podiam apresentar a prova que fosse, eles iriam dar um jeito de rebaixar a prova, enfim, o Eugênio seria condenado de qualquer forma, não adianta. E foi o que aconteceu. A única coisa que a Pamela não contava foi a técnica da Yumiko, que se colocou como advogada do Eugênio, e ela não estava interessada em entrar na cabeça da juíza. Ela estava interessada em entrar na cabeça de cada um dos cidadãos de Commonwealth presentes no julgamento e tentando realmente, como eu disse lá, a bola da vez desse episódio é a conscientização dos soldados e dos cidadãos. Uma revolução está armada. O povo de Commonwealth acredito que seja isso que vai acontecer. Os caras vão se virar de vez contra a Pamela e vão tomar Commonwealth para transformar Commonwealth num lugar realmente melhor. E os caras vão transformar, o povo vai tomar Commonwealth, vai tirar a Pamela do poder e vão estabelecer Commonwealth como uma comunidade decente. Após o julgamento, mesmo os caras terem, a Yumiko e o próprio Eugênio tendo feito um belíssimo discurso, eles conseguem entrar na mente das pessoas, mas mesmo assim ele foi condenado à morte e justamente nesse caminhar para a execução final, ele esbarra com o Mercer e, como a gente sempre disse lá de trás, esse cara teria ainda um papel fundamental no final da série, não dava para saber em qual episódio seria, mas chegou a vez do Mercer. O discurso do Eugênio calou dentro do Mercer e ele entendeu finalmente qual é a posição dele frente aos soldados. Ele não é simplesmente o líder dos soldados, mas os soldados têm muita fé no que ele diz. Os caras acreditam piamente na honestidade do Mercer. E quando o episódio termina com o Mercer olhando pro Eugênio e dizendo: chegou a hora de botar pra quebrar, vamos quebrar tudo, vocês podem ter certeza disso. Ele já tem aqueles soldados do lado dele e o Mercer está encabeçando essa revolução contra a Pamela. Com certeza o cara virou a chavinha dentro dele e no próximo episódio, no 23º, o que a gente vai ver é uma tentativa de retomada, de expulsão, de acabar com o governo dos Milton, de tirar os Milton do poder, e Mercer vai ser fundamental para isso acontecer. Alguns episódios atrás, os caras já deixaram alguns easter eggs, no episódio, como uma plaquinha bem subentendida no canto da tela, dizendo Mercer presidente. Então eu tenho praticamente certeza que o Mercer vai sim ser o novo líder de Commonwealth. E aí eu acho que começamos a direcionar o roteiro para aquilo que eu acho que vai acontecer com as spin-offs. Hilltop vai voltar para a posse da galera. Oceanside e Alexandria já estão... Alexandria já voltou, Oceanside está no processo, mas vai ser retomada. Hilltop vai ser retomada. E Commonwealth vai passar a integrar esse pool, esse grupo de comunidades. E aí eu acho que o Rick Grimes volta com tudo para dizer para os caras o seguinte: festejem, comemorem que vocês tiveram essa vitória, mas vocês apenas venceram uma batalha. A grande guerra ainda vem pela frente e o nome do último inimigo, ou do grande inimigo de todo o universo The Walking Dead, chama-se República Cívica Militar. Todos contra a República Cívica Militar. E você aí, qual que é a tua opinião? O que você acha que vai acontecer agora no 23º episódio? Os caras vão tomar o Oceanside e vão partir para cima de Commonwealth, ou as coisas vão acontecer ao mesmo tempo, hein?
põe aqui nos comentários que é muito importante quando você participa. Se você chegou hoje, então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Se você não deixou inscrição lá no começo, deixa agora. Vai ser muito importante para fortalecer esse canal. Espalhe a gente lá pros seus amigos, ativa o sininho, todo mundo segue a gente lá no Instagram e clica no like com todo mundo que tá com a gente desde o começo, beleza, galera? Valeu, brigadão demais pela audiência e pela parceria. Até o próximo vídeo, que venham os 2 últimos episódios de The Walking Dead Spótico na área.